São Paulo deu sequência à preparação para o seu segundo confronto na Libertadores da América. Lembrando que o primeiro foi contra o Talleres, fora de casa, onde o tricolor conseguiu uma boa vitória por 1-0, somar os seus 3 primeiros pontos na Liberta. Agora, jogando dentro de casa, já são mais de 40 mil ingressos vendidos para a partida contra o Alianza Lima. E lembrando que o último jogo de Liberta aqui no Morumbi foi justamente na despedida da última edição, no dia 25 de setembro de 2024, quando o São Paulo foi eliminado nos pênaltis para o Botafogo. E o Zubeldia comandou as atividades normais no CT da Barra Funda. O argentino, é bom lembrar, foi expulso neste último final de semana na partida contra o Atlético Mineiro, válida pelo Campeonato Brasileiro, mas isso não tem nada a ver com Libertadores da América. Na quinta-feira, o técnico argentino estará sim à beira do gramado. Lembrando que Zubeldia foi expulso já 3 vezes desde que chegou ao São Paulo e soma 26 cartões amarelos. Até o técnico Muricy Ramalho, que não era dos mais calmos à beira do gramado, acha que Zubeldia passa assim um pouco dos limites. Eu falo pra ele todo dia, né? E ainda mais ele que é muito assim nervoso, ele é muito mais nervoso que eu, impressionante. Eu tô falando de um cara nervoso, imagina eu. Mas ele é muito mais. São Paulo informou também o estado de saúde de Luiz Gustavo. O volante foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Foi também liberado nesta terça-feira de manhã do Hospital Albert Einstein, mas ainda fica em repouso, sem treinos, durante pelo menos 10 dias. Ou seja, ainda não se sabe quando o Zubeldia terá Luiz Gustavo novamente à disposição. Lembrando que amanhã, pela manhã, quarta-feira, é o último treino do São Paulo antes de enfrentar o Alianza Lima na segunda rodada da Libertadores da América. E o São Paulo, assim como o Libertad, somaram já 3 pontos e lideram juntamente o grupo D da Libertadores da América. Patrocinador, a Superbet, que já é patrocinadora do São Paulo desde o ano passado, 2024. Esse patrocínio ia até 2026, agora então foi renovado até 2030, ano de centenário do São Paulo. São aí 6 anos de patrocínio master entre as duas partes aí. E esse valor de patrocinador pode chegar até R$1 bilhão diluídos, é claro, aí em 6 anos, começando neste ano aqui com 78 milhões de reais pagos ao longo do ano de 2025 e o restante aumentando progressivamente, né, com reajustes progressivos, com a última parcela lá em 2030 podendo chegar a 140 milhões de reais. Esses valores foram divulgados pelo Poder 360, o site Poder 360, mas o São Paulo sim, na figura do presidente Júlio Casares, também do Eduardo Toni, diretor de marketing, confirmaram que o valor pode chegar a até R$1 bilhão. Então, só reforçando, não é que o contrato de patrocínio no geral é R$1 bilhão, pode chegar a... Uma das questões aí levantadas, a gente até preparou uma artezinha para vocês aí, é que o valor fixo será de 678 milhões de reais no total. Então, como eu falei para vocês, neste ano, 78 milhões em 2025, inclusive aí com parcela de pagamento do Oscar. Afinal, a Superbet é que ajudou a trazer o Oscar para o São Paulo. Também tem aí, prevê uma bonificação a mais em caso de conquistas esportivas, conquistas de título, como já é esperado. E aí, a mudança do nome aqui do CT para Super CT, em relação a, fazendo aí uma ligação com a Superbet. Também a Superbet vai poder estampar no avião que o São Paulo vem fretando da Sideral o nome da marca nesse avião. E também uma parte que eu achei bastante interessante, a questão do monitoramento entre as partes em relação a outros patrocínios. Então, tanto São Paulo quanto a Superbet vão monitorar, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo em relação aos patrocínios durante esses 6 anos. Afinal, a gente sabe que o mercado de bets muda bastante e esse valor pode ficar defasado no decorrer desse tempo. Então, pode haver reajuste nesse valor lá no final, tá certo? Então, achei bastante interessante passar isso para vocês também, tá certo, gente? Então, relacionado ao patrocínio, é isso, 2030 podendo chegar até R$1 bilhão. E outra boa notícia para finalizar aqui o noticiário do São Paulo é o que o Luiz Gustavo recebeu alta hoje do Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado desde o último sábado por causa de uma tromboembolia pulmonar. Claro, vai ficar em repouso, não pode fazer nenhuma atividade física,
daqui a 10 dias vai passar por uma nova avaliação, mas deve ficar um tempinho afastado aí do São Paulo. Volto com vocês. Beleza, Má. E aí, craque Miller? Situação do São Paulo? Olha, Michele, é claro que quando todo patrocínio é bem-vindo, né? O São Paulo. Patrocínio é fundamental para continuidade, né? Exatamente, né? O que o torcedor quer saber e quer ter é que a diretoria contrate jogadores. Com esse patrocínio, né? De nome e bons jogadores, a nível de seleção brasileira, né? O São Paulo não fez grandes contratações esse ano, né? A única contratação foi o lateral esquerdo. O lateral esquerdo não resolve o problema, né, Rafa? Então eu acredito que o torcedor que eu converso lá na social do clube, eles falam a mesma coisa. Nós queremos jogadores que venham decidir. Nós queremos ter aquele São Paulo lá dos anos 90, 80, quer dizer. Então acho que, porque o São Paulo, o torcedor vê o rival se reforçando. O Flamengo se reforçando, o Atlético Mineiro se reforçou muito bem esse ano. O Santos. Inter, quer dizer, os times grandes, a sua maioria, reforçaram bem. E o São Paulo está com o mesmo time já há 2 anos, quer dizer, sai mais jogadores do que entra. Então as peças de reposição não são jogadores assim altos. Mas tá com muita dívida também. Até porque o Oscar não é um jogador decisivo. Ele para mim é um segundo volante. Mas assim, mais de recente, como disse o Miller, a aposta acabou sendo em função do Oscar, né? E o Oscar chegou, ele tá quase um mês parado aí, machucado. Está machucado, ainda não deu esse tempo que se esperava para que ele pudesse dar um retorno. A situação do São Paulo não é fácil, muito se fala da dívida do Corinthians, a dívida do São Paulo é gigantesca também. Então não é que esse patrocínio entra limpo, entra para os cofres do São Paulo, não. O São Paulo tem uma série de questões também a administrar. Muitas dívidas, então a coisa não é tão simples assim. De qualquer forma, mesmo sem esses grandes reforços, o São Paulo a gente não consegue enxergar ele lá numa parte baixa da tabela. Não. Você pode questionar o Zubel Dias, você pode questionar forma de jogo, até o elenco, né? Mas o São Paulo, com todos os seus jogadores à disposição, não tem um time assim para passar vexame na temporada. Mas só que precisa do Lucas, né? Precisa do Lucas. Se não tiver o Lucas, o São Paulo não é um time decisivo que pode, né, bater de frente com esses grandes tradicionais que a gente conhece. Bom, ontem O São Paulo, tem pro notícia outro lado boa, do inclusive, muro. agora, hein? Notícia muito boa, inclusive. Do São Paulo? Já emenda aí, Hernan. A alta do Luiz Gustavo. Olha, coisa boa. Recebeu alta agora. São Coisa Paulo acabou boa. de anunciar aí a alta do Luiz Gustavo. Teve um susto, né? Que inclusive... É um quadro de tromboembolismo pulmonar, que é Tromboembolismo. obstrução de uma artéria do coração. Estava internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Isso. Paulo. Desde ontem, o São Paulo com toda a preocupação, claro, uma situação que requer muito cuidado. Então, agora o Hernan trazendo boas novas. Com quadro clínico estável, o atleta seguirá sendo medicado e permanecerá em repouso e sem as atividades físicas pelos próximos 10 dias. Ao término desse prazo, anota aí, ao término deste prazo, haverá uma nova avaliação médica no hospital. Mas assim, vai para casa, já teve alta e ainda bem, né? Porque não é uma coisa simples, né? Então, deu um susto, porque ele... Estava falando com um pessoal de São Paulo e eles me disseram o seguinte, que ele chegou no treino de sábado, antes da véspera na véspera da viagem para BH. E aí ele estava com... Depois do jogo contra o Tajeres. Isso, foi na... aí ele falou, doutor, tô com uma dor aqui no peito e tal, não sei o quê. Ele, parecia ser algo, como se fosse uma gripe, algo de pneumonia, quando você tosse e sente dor, assim, sabe? E aí, quando foram ver, era uma coisa mais grave, assim. Aí levaram, na hora, os médicos do São Paulo foram muito ágeis. O departamento médico do São Paulo foi muito ágil para detectar que era uma coisa um pouco mais séria e já levou o Luiz Gustavo para o hospital e ele ficou internado. Na hora ele já foi internado ali, já sob os cuidados médicos. Então, assim, o departamento médico do São Paulo foi muito eficaz nesse episódio do Luiz Gustavo e ainda bem que ele está em alta já, com a família, claro. Muito bom. E é uma situação, pelo que você conversou, que realmente requer muito cuidado, Hernan? É algo que ele vai ter que acompanhar ao longo da vida? Vai ter que refazer ele exames. Pode jogar em breve? Como é Não, que a ideia é que ele volte a jogar, assim, que obviamente, como é um caso que requer cuidados, ele vai ter que passar por uma nova avaliação, né? Então, não tem jeito, assim, a avaliação é constante. E ainda mais agora nesse primeiro repouso de 10 dias, né? Então,
vai ser importante ele fazer essa avaliação. Ai, mas que bom que tá tudo bem, sendo muito bem acompanhado, assistido. Daqui a pouco a gente espera vê-lo em campo. Quem o torcedor quer ver em campo também são 2 jogadores que são pilares aí do meio de campo do São Paulo, Lucas e Oscar. Lucas fora com uma pancada desde a semifinal do Campeonato Paulista e o Oscar também tratando esse de uma lesão muscular. Como está o retorno desses 2 atletas, hein, Hernando? Vamos lá, o Oscar, ele cumpriu agora uma semana, está cumprindo uma semana e é de 2 a 4 semanas. O Oscar, o que acontece? Todo mundo fala, o São Paulo estourou o Oscar. Não, o São Paulo não estourou o Oscar. O Oscar, na parada da data FIFA, ele ficou sem ritmo de jogo. E aí, no jogo treino que teve no Morumbis, ele teve um incômodo muscular. E aí, ele fica fora da estreia do Brasileiro, ele se recupera, ele faz exame, não tem nada, viaja para a Argentina, joga de titular. E aí ele sente um incômodo, e aí no dia seguinte, aqui no Brasil, já de volta... Sai no meio da partida, né? Para a entrada do Luciano no segundo tempo. No meio do segundo tempo. Estava 0x0 ainda. Estava 0x0. E aí ele volta para São Paulo, e aí ele faz um exame, e esse exame detecta um estiramento, detecta uma lesão muscular, que estava quase num grau 2. Então, assim, internamente no São Paulo, o São Paulo entende que foi um risco calculado. Mas não dá para a gente dizer que o São Paulo estourou o jogador. O São Paulo teve um risco, calculou esse risco? Calculou. Por quê? Porque poderia ter tirado ele no intervalo do jogo contra o Tadieres. Mas o jogador estava bem. Não, estou bem, dá para continuar, o jogador continuou, a opinião do jogador conta muito. E aí, quando ele sente o cansaço muscular, ele pede para sair. E aí faz o exame, que é de praxe, o jogador que volta de lesão e tem incômodo faz um exame, e aí tem a lesão que está batendo no grau 2. Aí os médicos falaram, não, vamos parar, refis de 2 a 4 semanas. Então, ele deve voltar, acho que um período antes dessas 4 semanas, mas vai voltar inteiro. E no caso do Lucas, vai ter um pouquinho mais de tempo, porque foi um trauma, né? Então, ele está se recuperando ainda e deve ir para a transição na próxima semana. Ele deve voltar na segunda quinzena de abril. Então, jogo quinta, Alianza Lima, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não, chance zero. Chance zero. Chance zero. Chance zero. E é um time que não está fazendo gol, né? O São Paulo é um time que montou-se para ter Lucas, Oscar e Caleri. O Caleri não está fazendo gol, o Lucas e o Oscar não estão jogando. E aí o resultado é 2 rodadas do Brasileirão com 2-0-0, com a vitória sobre o Tajeres fora de casa por 1-0 no meio, com um gol de fora da área. O São Paulo não entra na área. Sem o Lucas e sem o Oscar, estou exagerando, mas é uma verdade. Assim, o time está fazendo gol de fora da área quando faz. Fazem muita falta os dois, que são referência do time. Então é isso aí, galera. Para você que é São Paulino de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo o nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí vem se preparando aí para enfrentar o Alianza Lima no Morumbi, né? Mais de 40 mil ingressos vendidos. Acredito que já tenha batido aí mais de 45. Essas parciais foi de ontem. A de hoje acredito que já tenha batido aí mais de 45. É bem provável que o São Paulo coloque 50 a 55 mil lá no Morumbi. A gente sabe que os ingressos em jogos mais, digamos, mais importantes, assim como da Libertadores, sobe e acaba ali restringindo um pouco o público. Mas para ajudar o clube não tem jeito, né? O ingresso tem que subir um pouco, sim. E isso daí faz parte do futebol. Qualquer evento de extrema importância ele acaba ficando um pouco mais caro. Mas vamos falar do nosso São Paulo, né? Luiz Gustavo aí teve alta ontem aí. Ele vai ficar sendo monitorado aí. Depois de 10 dias ele vai voltar a treinar aí. Mas vai ficar sendo monitorado aí. Boas melhoras para ele aí. E o São Paulo, né? Que já tinha desfalque de Lucas e Oscar, agora fica sendo o Luiz Gustavo, sem o Pablo Maia. E o São Paulo sofrendo muito com lesão já no início da temporada, e isso daí é muito preocupante, galera, porque é assim, o São Paulo não tem reservas, digamos, de qualidade, caras semelhantes a Oscar, a Lucas, até o próprio Pablo Maia. O São Paulo não tem caras semelhantes a eles, e aí acaba que
a qualidade do elenco cai muito e o Zubeldia tá fazendo o melhor com o que tem. E a gente, e claro, ele precisa do apoio da torcida. Ele precisa do apoio da torcida. A torcida tem que entender que nosso time, sem essas peças aí, acaba ficando muito, muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Nos últimos 3 jogos, 2 empates por 0-0 e uma vitória por 1-0. E o nosso ataque, sem esses caras, não tá funcionando. Não tá funcionando. E é por isso que eu falo, tem que dar apoio pro Zubeldia, tem que chegar no estádio, tem que incentivar para que a gente consiga arrancar a força desse time que tá jogando para procurar as vitórias aí. Até porque, Lucas, só vai voltar na quinzena desse mês aí. Quando bater quando chegar no dia 15 para frente aí, Lucas começa a ser especulado de voltar e Oscar é de 2 a 4 semanas aí para voltar também. Então são 2 jogadores aí que vão chegar perto de voltar na mesma data e que vai ser de extrema importância para o São Paulo. Mas daqui até lá tem muito tempo, tem muito jogo. O São Paulo precisa se portar bem nesses jogos com a ausência desses 2 atletas aí. A mensagem que eu deixo é: quem for para o estádio, chega lá e apoia os 90 minutos, porque o São Paulo precisa de apoio e a gente sabe que nosso time, sem essas peças, acaba ficando ali com o time muito, muito abaixo de nível. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!